Olá, me chamo Francisco Ricardo Andrasco, sou acadêmico da Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Goiás. Estou apresentando um trabalho da disciplina de Engenharia Econômica, onde o tema é um comparativo de viabilidade técnica e financeira entre o uso de óleo mineral isolante versus óleo vegetal isolante. Desde o surgimento ou invenção dos transformadores em 1831 por Faraday, muito se evoluiu, porém sempre seguindo o princípio do eletromagnetismo. Eles mantiveram como estrutura principal a existência de uma alta tensão, uma baixa tensão e um meio isolante. É exatamente nesse meio isolante que entra o óleo mineral e o óleo vegetal, ambos isolantes, né? O óleo mineral, ele teve uma melhor aceitação, tem uma melhor aceitação de mercado, principalmente depois que um óleo do tipo chamado Ascarel foi retirado do mercado, foi proibido no mercado por resolução nacional, por impedir riscos à saúde e ao meio ambiente. Então, o óleo mineral, ele tem um menor custo de mercado, de aquisição, né? Porém, ele tem alguns riscos ambientais, sim, diferente do antecessor dele, mas ele ainda assim possui alguns danos e causa alguns danos ao meio ambiente. Por isso, ele tem um alto custo de contenção, tá, em caso de acidentes. Já o óleo vegetal, não, ele possui, por ser natural, ele possui um baixo custo de contenção, ou um mínimo custo de contenção, e apresenta condições ao meio ambiente extremamente favoráveis, inclusive por ser biodegradável, tá? Porém, o mesmo tem um custo um pouco mais alto para aquisição. Não chega a ser um custo exorbitante atualmente, tá? Porém é um custo bem relevante. Quando você trata de 1 litro, essa diferença na cotação desta semana, ele está na faixa de 80 centavos a mais. Então, por litro, pensando que um equipamento em média usa de 30 a 150, 200 litros, é um valor bem considerável. Porém, o óleo vegetal, além do fato de dar essas condições mais favoráveis ao meio ambiente, ele possui um ponto de fulgor, ou seja, ele tem uma temperatura de operação maior. Então ele consegue operar em até 340 graus sem gerar danos, grandes danos ao núcleo do transformador, ou seja, ele acaba tendo uma melhor condição de resfriamento, tá? Isso acaba impactando em outras variáveis do transformador, como por exemplo, você precisa utilizar menos óleo. Com isso você pode diminuir a tua área de confecção mesmo do transformador, você pode utilizar menos ligas metálicas, menos radiadores, pode diminuir toda a parte construtiva dele, o que acaba gerando um ganho, né, bem considerável. Além de mais, o óleo mineral, ele tem uma degradação, uma oxidação mais rápida. Então você precisa fazer regeneração do óleo e trocas deles com uma maior frequência. Estima-se em alguns trabalhos que isso gera cerca de 4.000 horas. A cada 4.000 horas deve ser feito esse trabalho. Já o óleo vegetal, ele tem um ganho na faixa de 5 a 8 vezes mais do que isso, ou seja, ele chega a ter 20.000 até 32.000 horas de operação sem a necessidade de retrabalho, de regeneração. E ao final,
com o término, entre aspas, da vida útil dele, porque ele perde algumas características elétricas, mas ele não deixa de ser um óleo vegetal aproveitável. Ele ainda gera uma renda, porque ele pode ser reutilizado em indústrias de biodiesel, tá, de biocombustível. Então, hoje o preço de mercado está em torno de 50% do valor original do óleo, ou seja, ele tem uma durabilidade de praticamente 24 meses, sem necessidade de retrabalho, e ao final ele ainda gera um ganho financeiro de 50% do valor original. Então, conclui-se que o óleo vegetal, além das questões ambientais e dos ganhos de produção, ele ainda tem um ganho financeiro bem relevante em relação ao óleo mineral, seja ele do tipo A ou tipo B, no caso naftênico ou parafínico.